Graça e paz, família Resgatar, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, na presença de todos vocês aqui, para mais uma live do Ministério Resgatar. Uma palavra de entendimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra onde estudamos para trazer um alimento. A palavra de Deus é um alimento, porque a Bíblia diz que o Evangelho, Jesus é o pão vivo que veio do céu. Então Jesus é o alimento, que é um alimento vivo, alimento que traz vida, que traz redenção, que traz salvação. Somos redimidos pela obra perfeita da cruz. Estamos passando por um momento, querido, um momento muito difícil, um momento dificílimo em Novo Hamburgo. Estamos passando por esse momento deste vírus em todo o Brasil, em todo o mundo. E aqui em Novo Hamburgo, nesses últimos dias, quando orávamos e pedíamos para que passasse tudo isso, a gente acabou nesses dias agora, a gente viu que intensificou um pouco mais a contaminação. Queridos, o vírus ainda não tem uma vacina, pelo menos ainda não está à disposição a vacina, ainda não está à nossa disposição um remédio disponível. A gente sabe que tem o remédio, mas o interesse de um jogo entre o bem e o mal está aí, queridos. Existe um jogo político, um jogo no mundo, e este jogo está aí nos tirando, querido, verdadeiramente as vidas, que é a coisa mais importante. Deus amou as vidas. Deus ama as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, proteja a sua vida, proteja a sua casa, proteja a sua família. A prefeita de Novo Hamburgo, ela botou o decreto e ela tem lutado, querido, de acordo com as armas que temos em Novo Hamburgo. Os pastores de Novo Hamburgo, o grupo de pastores, estamos unidos, aliados em oração, todos num propósito, que é lutar contra esse vírus. Os homens de Deus dessa cidade, que são muitos espalhados por todo Novo Hamburgo, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um, de cada homem de Deus que tem se prostrado, que tem buscado servir ao Senhor com um chamado. Aqueles, que são chamados, eles são escolhidos por Deus para pregar o Evangelho. Queridos, queremos orar essa noite pelos pastores, queremos orar pelos padres, pelas freiras, por aquelas pessoas que estão trabalhando, querido, em prol da fé nessa cidade, unidos. Eu quero orar também pelos médicos, pelos enfermeiros que estão na linha de frente nesse momento, querido. A nossa brigada militar, a polícia civil de Novo Hamburgo, as autoridades constituídas nessa cidade. Queridos, nós cremos que Deus é perfeito e que Ele fez as coisas perfeitas, mas nós também sabemos que o mundo jaz no maligno. Mas Deus diz que nós não somos mais do mundo. Nós não somos mais do mundo porque Ele nos transportou, em Colossenses diz, capítulo 1, verso 13, que Ele nos transportou do mundo, do reino das trevas, para o reino do Filho amado. E este reino é sobre a graça, sobre o sangue do Senhor Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar nessas próximas semanas, nessa série de pregação que nós estamos fazendo. Por isso, eu chamo a sua atenção, querido. Sente, por favor, sente, pega um caderno, pega uma caneta, anote, querido. É algo tremendo isso que Deus está dando. Tem um pastor, o pastor dos Estados Unidos, eu sempre esqueço de anotar o nome dele e esqueci agora novamente de falar, já não falei esse domingo e esqueci de anotar hoje, mas juntamente com o pastor de Curitiba, o pastor Pio Carvalho, uma palavra, querido, que quando eu ouvi essa palavra da graça, eu já estou sendo ministrado pela graça há uns 8 anos, mas nos últimos 5 anos nós intensificamos em entender o Evangelho das boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo.
E eu ouvi o pastor Walter de São Paulo, né? Ele e a pastora Bárbara, ele mandou para mim um estudo do pastor Pio Carvalho, eu não o conhecia, e eu apaixonei de verdade, porque veio muito com a revelação que temos. E a palavra do pastor Pio Carvalho, ela trouxe luz para muitas coisas, ela trouxe lucidez, ela trouxe revelação. Nós agradecemos pela vida do pastor Pio Carvalho, e ele ouviu uma pregação do pastor lá dos Estados Unidos e também foi ministrado, e através da vida nós fomos ministrados, porque a palavra vem do Espírito Santo. E Deus usa homens para ministrar as nossas vidas. Então, queridos, nós queremos começar essa série, vamos estar agora na quinta e no domingo, intensificando essa palavra. Se coloque como um prego e o pregador vai pregar essa palavra, para que essa palavra fique impregnada, fique colada no seu coração, que você tome posse dela, porque a palavra de Deus diz assim, ó, e daí nós vamos orar, amém? Mas o texto áurea, o texto-chave da palavra desta noite é a carta de Paulo aos Romanos, em capítulo 5, no versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim: pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, Senhor. Creio, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor, neste momento, está colocando no coração do Ministério Resgatar, das pessoas do Ministério, os resgatadores, para que cada um agora nesse momento, Pai, envie esse link deste culto de hoje à noite, Pai, dessa live, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus familiares, às pessoas que estão longe e as que estão perto, para que elas sejam identificadas, Pai amado, de acordo com a palavra de Deus, a um propósito e a um chamado, e que o sangue do Senhor Jesus faça diferença nas suas vidas, que haja graça sobre graça, haja revelação, haja multiplicação da graça em nome do Senhor Jesus nos seus corações, e que a graça e a verdade que é Jesus seja revelada aos corações e eles possam receber a revelação da palavra e reinar em vida por intermédio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Queridos, para começar a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz que, pois se pela transgressão de um homem, Jesus, no versículo 15 e 16, Deus leva a palavra a o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão foi um homem que recebeu, feito pelas mãos de Deus. Foi a única coisa que Deus fez com as próprias mãos, foi o homem. E soprou dentro do homem, ele mesmo, o Espírito de Deus, foi soprado dentro do homem e gerou vida. Mas o homem recebeu princípios. Recebeu princípios da árvore da vida e da árvore do conhecimento, não coma. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você vai comer, morrerá. Mas não diz que não poderia comer da árvore da vida. Mas o homem optou por comer da árvore errada. E por isso o espírito do homem saiu dele. E ele se tornou alma, um ser vivente na terra. Mas não com Deus. Note que não foi Deus que largou o homem, foi o homem que decidiu quebrar um princípio. E hoje, queridos, nós temos que entender a palavra de Deus. E essa palavra da graça salvadora, nós temos que entender, queridos, que nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus, e nós pregamos isso nos últimos 5 anos, que nós somos perdoados, somos santificados pelo sangue de Jesus na cruz, recebendo a obra da cruz, recebendo a obra consumada, a Jesus
como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aí o Espírito nosso é vivificado pelo Espírito de Deus, que passa a morar dentro de nós. O próprio Deus faz morada dentro de nós. E anda ao nosso lado, porque Ele é onisciente e onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao meu lado. Ele pode estar dentro do meu coração e dentro do seu coração e do coração do mundo inteiro, querido. Mas hoje, as pessoas ainda não entendem o que é fé. Não entendem o que é Jesus. Não entendem o que é a obra da cruz. E usam da justiça própria. Da justiça própria para querer ajudar a Deus. Querer ajudar a Deus como se Deus fosse um ser que precisasse de ajuda. Na verdade, querido, isso é arrogância e orgulho quando nós queremos ajudar a Deus. Não existe nada do que o ser humano possa fazer para ser salvo, a não ser confiar, a não ser crer na obra consumada de Jesus na cruz. João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos que me receberam, deu-lhes o poder que vem de Jesus, da obra da cruz, de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no meu nome. Este é Jesus. Essa é uma obra consumada. Queridos, eu quero falar hoje com você o poder da palavra. Toda a palavra, ela é apta para nós. Nós vamos viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra está aqui para trazer vida e vida em abundância para nossas vidas. Mas o maior problema, queridos, é não dar crédito à palavra de Deus. É a pessoa querer a salvação. Esses dias o pastor Ademir estava trazendo a palavra e ele disse: muitas pessoas querem serem salvas, mas não querem morrer. Como que você vai ser salvo sem você morrer, querido? Como assim, pastor? Eu preciso... Não estou mandando ninguém se matar não, queridos. É morrer para a sua qualidade de vida. É morrer para o seu pensamento. É morrer para o seu estilo de vida e permitir que Jesus, através da palavra, seja o caminho que você vai caminhar. A verdade da sua tem que ser Jesus. Porque se a vida de Deus está em você pelo Espírito, o Espírito te conduzirá a toda verdade. Mas o Espírito só te conduz à verdade quando o Espírito, ele vivifica você. Aí você tem que entregar, é uma decisão, querido, de entregar o controle, a direção da sua vida ao Espírito Santo. Entregar a direção da sua vida ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te conduzir pela verdade, e a verdade é Jesus. Você não vai mais viver pelo que você pensa, pelas suas emoções, pelo que você está vendo ao redor. A palavra de Deus está repleta de testemunho de homens que estavam em situações praticamente impossíveis. Mas eles depositaram a crença, a sua fé na palavra de Deus, e o impossível aconteceu. Queridos, o poder da palavra de Deus na graça salvadora. Quando nós depositamos a nossa crença na palavra de Deus, e nós passamos a estudar, nós passamos a buscar conhecimento, buscar qual é a maneira que devemos viver, qual é o alimento, qual é o pão vivo que Deus tem para aquela área da minha vida. Note que o nome Jesus é Emanuel, Deus conosco, mas também é salvação. Então Jesus quer salvar todas as áreas da sua vida, em todo momento. Jesus, ele é salvação, mas ele não é para fazer o natural. Olha, queridos, a palavra de Jesus diz no Evangelho de Marcos que Jesus disse para os discípulos: peguem o barco e atravessem para outra margem. A palavra liberada da boca de Jesus é: pegue o barco e vão para outra margem. Jesus vai para o barco, vai para o porão do barco e deita. Deita e está dormindo. No decorrer da travessia, começou a dar uma grande chuva, uma tempestade.
os discípulos estavam vivendo naturalmente. E eles estavam desesperados. 13 homens dentro de um barco, 12 apavorados e um dormindo tranquilo. Porque ele é o poder de Deus, ele é o verbo. João, o Evangelho de João, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim. João, Evangelho de João, anota aí, querido. Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1, diz assim. No princípio era a palavra. Tem Bíblias que diz no princípio era o verbo. Verbo e palavra é a mesma coisa. Amém? Professoras? Amém? No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, Jesus. E sem ele, Jesus, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Por isso que Jesus veio e ele disse, eu sou a luz do mundo, porque o mundo estava em trevas. Estava em trevas na maldição do pecado de Adão. Jesus veio para trazer luz, esclarecimento, poder, vida nova, vida abundante. Queridos, graça. Como eu defino graça? Anote. Graça. Graça significa, olha bem, João capítulo 1, verso 16, diz assim, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Aqui a Bíblia diz, todas as coisas foram feitas através de Jesus. Aqui a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Não é como Moisés que veio friamente por fora. Nas tábuas da lei estavam ali, lê e faça. Não. A nova aliança, Jesus disse, nova aliança eu farei. Escreverei as minhas leis no amago do seu íntimo, no seu espírito. Eu lhes serei por Deus e eles serão o meu povo. Então isso é estar em Cristo. Graça é tu receber a obra que Jesus fez, o perdão completo dos seus pecados. Querido, se você crê na palavra de Deus, por que você vive tanto no pecado? Por que você dá tanta ênfase ao pecado? Por que você dá tanta ênfase ao diabo e ao nome dele? Se você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho, você ficar lembrando das coisas do passado não faz sentido. Você tem que entender que agora você está fazendo parte de um outro reino. Você está fazendo parte do reino de Deus. E o reino de Deus, como nós lemos em Romanos, o propósito é que você reine em vida. O propósito é reinar em vida. Em tudo aquilo que era derrota, também o pecado, tudo isso era coisa do passado. Agora Jesus, ele te deu a graça, que é um favor imerecido, o dom da justiça, um presente para que você viva uma vida transbordante. Jesus disse, o diabo veio, João capítulo 10, versículo 10 diz, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para o mundo, para aqueles que creem, para aqueles que entenderam a obra da cruz, eu vim para que eles tenham vida e essa vida seja plena, abundante. Uma vida abundante. Mas por que as pessoas muitas vezes nascem na igreja, estão na igreja, mas não provam da vida abundante? Provam de uma vida natural e ainda abaixo do que poderiam. Por quê? Porque essas pessoas, querido, elas não dão crédito à palavra de Deus. Elas não sabem que a palavra de Deus, ela gera vida. A palavra de Deus não pode ser falada na sua boca. Não pode ser falada apenas com a boca.
A palavra, ela tem que ser falada de coração. Note, vou explicar para vocês. Olha bem, abra a sua palavra no livro de Gênesis, tá? Capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, 1. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá, Deus criou. Se ele não colocou a mão para fazer, como Deus criou todas as coisas? Tudo isso que você vê ao seu redor, toda essa obra perfeita, cada passarinho com sua espécie, com sua cor de penas, cada um com o seu cântico, cada ser humano na terra, parecidos, mas nenhum igual ao outro. Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus criou a água salgada com um propósito. Deus criou a água doce com outro propósito. Deus criou peixe na água doce para água doce, salgada para peixe para água salgada, peixe para água doce. Deus criou peixe que fica num aquário. E Deus permite todas as variedades de frutas, verduras, legumes, árvores, tudo com sua espécie. E a semente, quando você planta, nasce de acordo com a sua espécie. Querido, nós amamos a ciência, mas a ciência é resultado da palavra de Deus. A ciência é de Deus. Mas existe alguém que criou toda a ciência, e esse ser foi Deus. Mas como que tudo que você vê foi feito? Verso 2, Gênesis capítulo 1, verso 2, diz: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. Presta atenção, querido. Presta atenção no que Deus está falando com você essa noite. Presta atenção no raciocínio agora. Para tudo que você está fazendo. Olha bem. Eu estou aqui dentro de casa e eu digo: haja um celular. Eu não preciso dizer, o celular já foi feito. Agora, aqui não tem nada em cima deste vidro. E eu digo: haja um pão aqui. Não tem o pão. O poder da palavra de criar é eu falar e aquilo se concretizar, surgir. Olha o que Deus disse. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus já tinha pensado. Deus, dentro do coração de Deus, Deus sabia o que ele queria fazer. Ele queria fazer a luz. E ele fez com o poder da palavra. Jesus, o verbo que estava com Deus. Jesus, quando Deus diz: haja luz, jaz. Quando Deus diz: haja luz, houve luz. Poder da palavra. A palavra de Deus liberada gerou luz. A palavra liberada gerou, criou. A palavra de Deus, ela precisa criar. E ela criou. Ela criou todas as coisas. No verso 4 diz: viu Deus que a luz era boa e separou a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas, estabelecendo debaixo dos limites dos que ficaram por cima, de assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou a raiar a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus que haja que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que pareça a parte seca. E assim aconteceu. Palavra de Deus.
Se Deus diz para você que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, se saiu da palavra de Deus, se está na Bíblia, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, você precisa dar crédito. Porque o justo viverá da fé. E o que é fé? Fé. O que é fé? Fé é aceitar do que Deus fez por nós. Fé é aceitar o que Deus fez por nós na cruz. Sem merecimento. Recebendo, entendendo. Fé é receber o que Jesus fez na cruz por nós. O que Deus fez. Fé é receber o que o Espírito Santo de Deus fez. Fé é aceitar como verdade aquilo que Deus diz em sua palavra. Fé é aceitar como verdade o que Deus diz na sua palavra. Isso é fé. Ah, mas eu não acho. Ah, mas isso eu não sei. Isso tá. Ah, mas o pastor tá falando isso, mas eu não concordo. Peraí, querido. Você tem conhecimento da palavra de Deus para dizer que isso que está na palavra não é a verdade. Você pode achar que não é verdade, mas Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou aqui falando uma coisa que eu acho. Eu estou me baseando na palavra de Deus para dizer para você com 100% de certeza que fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova daquilo que está por vir, queridos. Qual é a certeza? A certeza é que você é perdoado. Para que você quer o perdão? Para ter uma vida eterna com Deus. Para que você vai reinar em vida? Para pegar a palavra de Deus e usar como instrumento contra a enfermidade. Porque a Bíblia diz que Ele já levou sobre Ele as dores e as enfermidades. Então eu vou pegar a palavra e vou dizer, Jesus, essa enfermidade não faz mais parte da minha vida. Eu estou curado, porque Tu já completou a obra. E eu sou liberto em nome de Jesus. Isso é palavra, isso é fé. Fé é dizer que aquilo que Deus diz é verdade. Sua palavra, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é a totalidade que Deus fez para nós através de Jesus na cruz. Graça é a totalidade que Deus dá a nós através de Jesus na cruz. Graça é as riquezas de Deus. Graça é as riquezas que Deus tem para nós às custas de Cristo. Graça são as riquezas que Deus tem para nós às custas do que Jesus fez para nós na cruz. Amém, queridos? Graça é a riqueza que temos, que Deus nos dá como favor imerecido às custas do que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Por isso, queridos, que quando eu entendo essa graça salvadora, e é o que eu e o pastor Ademir nós vamos ensinar nessas próximas semanas. Nós vamos ensinar você que essa graça salvadora, que tem o poder de criar. Tem o poder de criar o quê? Uma nova criação em mim e você. Porque em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, no capítulo 5, versículo 17, diz assim. Vou pegar o 16. Diz assim, assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Quando eu e você entendemos a obra da cruz, recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador,
depositamos a nossa fé na palavra dele e não no que pensamos, e não na nossa realidade, e não no que está ao nosso redor, mas a palavra de Deus passa a ser o caminho que eu estou vivendo e a vida como um decreto sobre a minha vida. Quer dizer o quê? Que eu deixo de ver, olha o que Paulo está dizendo, ele deixa de ver Jesus como meramente um humano. Ainda que outros tivessem considerado, ainda que outrora, no passado, tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo. Sabe o que Paulo está dizendo, queridos? É uma revelação que Deus trouxe ao meu coração. Paulo está dizendo, olha, antes de eu ter um entendimento de quem é Jesus, quando eu ainda era um fariseu, quando eu perseguia a igreja, eu achava que Jesus era algo natural. Eu pensava assim no passado, mas eu não penso mais. Porque o Evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação. Quando Paulo entende o chamado, entende o que Jesus chamou ele para fazer, a capacitação que veio e a transformação que o Espírito Santo fez na mente dele, ele diz, agora eu não considero mais. Do ponto de vista humano. Por quê? Porque se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. Sabe o que Paulo disse? Eu morri para aquela minha vida. Eu morri para as coisas do passado, eu morri para as coisas natural. Hoje o meu viver é Cristo. Porque o Espírito Santo levou Paulo a pensar, a viver, a agir, a usufruir de uma outra qualidade de vida, de um outro tipo de situação. E ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo, querido, tudo se fez novo. Quando você entender que você foi feito para reinar em vida, você vai viver uma nova história. Você não vai mais viver na derrota, porque a sua boca não vai falar derrota, pelo contrário. Você sabe que você é uma água doce, uma água potável. Você é uma fonte que jorra para a vida eterna. E da sua vida saem palavras de vida, porque é a palavra de Deus. Você não vai viver pela situação, pelo que está ao redor. Porque você vai viver neste novo reino, no reino para reinar em vida, da onde você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho, para o reino do Filho amado. Hoje você está em Cristo, Jesus está em você e o Espírito Santo vai te conduzir no caminho da verdade. O Espírito Santo vai fazer você reinar em vida. Aí, queridos, o poder da graça. Olha bem, esse é o tempo. No livro de Hebreus, e eu já estou encerrando, amém? No livro de Hebreus, capítulo 5, diz assim, Paulo escrevendo uma carta ao povo a carta aos Hebreus, e ele diz assim no capítulo 5, versículo 12, diz assim, apesar de que a essa altura já deveis ser mestre, ainda estáis precisando do que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Quais são os princípios elementares da palavra de Deus? Os princípios elementares da palavra de Deus é você saber que não tem salvação em outro lugar, só em Jesus. Saber que Jesus, pelo sangue dele, ele perdoa todo o seu pecado, através da graça, do favor que eu e você não merecíamos. E é completo, e ele te tira do reino da morte, do reino das trevas, e ele te transporta para a vida eterna. Você já começou a usufruir hoje da vida eterna. Por quê? Porque ainda que você morra, viverá eternamente com Deus, amado. Porque os seus pecados foram perdoados. Graça não é uma carteira, uma legalidade para você pecar. Graça é o poder de Deus. Eu chamo de o antídoto de Deus contra o pecado. Por quê? Porque hoje, aquelas coisas que era tão difícil de abandonar, aquelas coisas que era tão difícil de fazer, por exemplo, perdoar aquele que te ofende, perdoar aquele que te prejudica, era algo difícil no passado. Hoje, a pessoa não precisa vir pedir perdão para mim perdoar. Hoje eu perdoo por quê? Porque o perdão está dentro de mim, a vida está dentro de mim. Eu não aceito ser diferente.
Quando alguém já faz algo para mim, na hora eu já libero a vida dela. Eu já perdoo. Senhor, eu perdoo essa pessoa agora em nome do Senhor Jesus. Ela está abençoada, ela está livre desse. Por quê, queridos? Porque é o que Jesus fez comigo na cruz. Ele é perdão, ele é salvação. Se eu tenho Jesus em mim, assim como ele é, semelhantemente nós somos neste mundo. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 17. Nisto o amor é aperfeiçoado. Assim como ele é, semelhantemente nós somos neste mundo. Mas eu só consigo isso através do Espírito. Olha bem. Olha bem. Apesar de que a essa altura já devia ser mestre, ainda estar precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus, voltaste a necessitar de leite, quando já deveria estar recebendo alimento sólido. Sabe o que acontece, querido? Criança não dirige, criança não trabalha, criança depende totalmente dos pais. Por quê? Porque essa criança não está apta. Então, o que nós estamos fazendo nessas próximas semanas é trazendo um alimento sólido para que haja crescimento, para que você saia do leite, você receba esse alimento sólido, tome posse da sua nova natureza. Porque se você está em Cristo, você é uma nova criação. Se você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, aqui no reino de Jesus, você é irmão dele. Você é filho de Deus, você é herdeiro com ele, para reinar em vida. Não é reinar na eternidade, reinar quando nós morrer, é reinar em vida. Amém, queridos? Eu queria que você parasse e pensasse hoje, na sua vida pessoal, em todas as áreas da sua vida, eu não vou enumerar, mas pensa na sua vida em qual a área você, independente se você é homem, casado, solteiro, separado, o que for, em qual área da sua vida você está reinando hoje? Em qual área você está reinando? Você tem que se autoavaliar, querido. Se avaliar. E daí depois da autoavaliação, você tem que ver qual a área que você está reinando. E se você não está reinando, existe a graça transbordante. A graça transbordante. Nós vamos ensinar graça salvadora, graça santificadora, a graça que te faz prosperar, a graça que te dá poder de servir, a graça que você se transforma um ser servidor. Graça não é o poder, o direito, é você, pela graça, dizer, graça é um favor imerecido, eu estou perdoado, então eu posso pecar. Não. Isso não é graça, isso é libertinagem. Você não entendeu graça, você não tem a graça ainda, querido, você precisa buscar ela. Graça é o poder de Deus para a salvação. Graça é o antídoto quanto ao pecado. É para você sair do mundo de pecado, sair da velha vida, da velha natureza e vir para o reino de Cristo e reinar com Ele em vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Isso é bom demais ou não é, queridos? Eu creio que é. A palavra que o pastor Pio pregou, tu lembra, pastor Ademir, qual era o nome do pastor dos Estados Unidos? Era Dave? Era Tony. Assim, o pastor Tony dos Estados Unidos, aonde o pastor Pio recebeu essas mensagens, essas palavras, e ele foi edificado e eu fui edificado através da vida do pastor Pio. E hoje eu quero que você seja edificado. Amém, queridos? Aquilo que ouviste também falaste. Não é errado. Eu ouvi uma pregação, ser edificado e edificar a igreja. Porque para isso que é a palavra. Amém, amados? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que se você está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. E aqui, Romanos capítulo 5, no versículo 16, assim, por isso, não se pode comparar
A graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Quando você está no mundo separado de Deus, você ainda está na natureza de Adão. Natureza de Adão. De um só homem. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação. Mas o dom é presente. O presente gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Que era o que nós estávamos ensinando, querido. Que por causa do pecado, nós tínhamos a morte eterna. Quando recebemos a obra da cruz, o favor imerecido dom de ser justo. É um presente. Quando nós tomamos posse, numa velocidade da luz, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado. E passamos a ser coerdeiros de Deus em Cristo Jesus. Queridos, você precisa entender que Deus, Ele fez as coisas com o poder da palavra. E a palavra de Deus vai ser vida no Espírito. A palavra viva é Jesus e ela vai mudar. Ela vai trazer vida nas áreas que estavam mortas. Porque é Jesus. Ele é vida. O caminho, a verdade e a vida. Nós chegamos em Deus através de Jesus. Queridos, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Se a pessoa for para o inferno, é escolha dela. Deus, ele fez o possível e o impossível para que as pessoas tivessem um caminho de uma vida eterna. Agora, a escolha é de cada um. A liberdade pelo livre-arbítrio de escolher a vida em Deus ou a morte eterna. Só que não é Deus que manda, é a pessoa pelas suas escolhas. Por quê? Porque se você plantar uma semente de laranja, você vai colher laranja. Se você plantar mamão, vai colher mamão. É a lei da natureza. Então, se você tiver a vida de Cristo, você está salvo. Se você não tem, você está condenado. Se você não crê na obra da cruz, você está condenado. Mas é porque você não crê. Não é porque Deus está dizendo. Queridos, muitas pessoas acham que Deus, Jesus e o Espírito Santo são três pessoas diferentes. Queridos, Deus, ele soprou no homem o Espírito Santo, a essência de Deus. Deus diz que o mesmo Espírito veio e colocou a semente do Filho de Deus em Maria. Colocou a semente lá dentro, o Espírito Santo, para que nós tivéssemos a redenção, o perdão dos nossos pecados e a vida de Deus em nós. Amém, queridos? Então Deus, ele verdadeiramente, ele estava na cruz. Quem estava aquela hora na cruz era Deus, era Jesus e é o Espírito Santo, é uma pessoa. Os três estavam ali. Se agora aparecesse na tua frente Deus, Jesus e o Espírito Santo, os três teriam as mesmas marcas. Os três teriam. Por quê? Porque eram os três que estavam na cruz morrendo pelo nosso pecado. Os três são um. E Deus, ele morreu por mim e por você, na pessoa de Jesus. Por quê, queridos? Para nos salvar. Essa graça salvadora como um presente que nós não merecíamos, mas ele conquistou na cruz para nós. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos estudar nos próximos dias a graça salvadora que já estudamos, a graça santificadora, a graça que nos prospera, a graça que nos fortalece, a graça fortalecedora e a graça servidora. Paulo, muitas pessoas, querido, não têm o entendimento do servir. Amém? Olha bem, muitas pessoas, agora eu estou na graça, não preciso servir. Pelo contrário, Paulo diz que trabalhou muito mais na graça do que antes. Porque a graça, ela te dá amor pelas vidas, ela te dá propósito. A graça te coloca no caminho, a graça te faz tu ter vida e vida em abundante. E você passa a ter obras. Você não é salvo pelas obras,
mas a fé sem obras é morta. Então o próprio Jesus vai te dar desejo, vontades, e você vai desempenhar papel maravilhoso e brilhante na presença de Deus, entendendo a sua nova criação em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós recebemos a tua graça, o teu favor imerecido, Senhor. Pai, nós recebemos a tua palavra, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que se nós crer na obra da cruz, nós somos perdoados. Eu creio, Pai, que tu morreu naquela cruz por mim, Senhor. Eu creio que tu morreu pelos meus irmãos, Pai, por cada um que está ouvindo esta palavra. É uma graça salvadora. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 diz que Deus veio ao mundo para salvar. Deus não veio para condenar. Eu quero deixar bem claro isso, queridos. Bem claro isso. João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus não veio, querido, para condenar o mundo, ele veio para salvar. E em Romanos diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda estávamos em pecado, quando nós éramos pecadores. Deus não quer te condenar. Deus não veio para te trazer ira, Deus não veio para te trazer condenação. Deus veio para trazer perdão. Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Deus veio para que você reine em vida. Deus faz você uma nova criatura. Receba a vida de Deus em todas as áreas da sua vida. Ministério Resgatar. Resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador em nome de Jesus.